essa linha da Bíblia e da Palavra de Deus, nós temos conosco os irmãos que servem como Gideões, e gostaria que eles ficassem em pé para que a igreja pudesse conhecer, dentre eles o Djalma e a Meire, que já estão muitos anos, servindo ao Senhor como Gideões. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos nessa manhã, pode sentar. E o Flávio tem a responsabilidade de trazer aqui nessa manhã, pode subir aqui, para toda a igreja conhecer o trabalho dos Gideões. Tempo atrás eu tive a oportunidade de novamente encontrar um pouco com a diretoria aqui, do campo do Djalma, e nós conversamos, batemos um papo numa tarde, e nós tínhamos marcado, acho que foi em agosto, se eu não estou enganado, para eles virem dar uma palavra sobre os Gideões, o que o que estão fazendo, há quanto tempo estão fazendo. Então, Flávio, nessa manhã, Deus abençoe a sua vida e compartilhe conosco aqui, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Amém. Jesus disse aos seus discípulos há muitos e muitos anos: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Esse versículo continua ecoando no coração de muita gente. Gente que assume o compromisso de propagar a palavra de Deus pelo mundo. É o que nós, Gideões Internacionais, fazemos. Somos uma associação sem fins lucrativos, formada por homens cristãos de negócios e profissionais liberais, servindo juntamente com as esposas. Exercemos nossa missão de levar outras pessoas a Jesus Cristo através do testemunho, evangelismo pessoal e distribuição de Novos Testamentos. A nossa associação nasceu nos Estados Unidos há mais de um século, em uma época de grandes transformações. Novas tecnologias como o carro, o avião e o telefone estavam impulsionando a economia mundial. E com a expansão das empresas, muitos homens viajavam a negócios. Longe de casa, hospedados em hotéis, se viam expostos às mais diferentes práticas contrárias à palavra de Deus. Visando alcançar com o Evangelho da Graça, nós, os Gideões, começamos a distribuir Bíblias na recepção de hotéis. Desde então, a igreja representada por diferentes denominações se envolve nesta missão participando financeiramente e apresentando membros que possam fazer parte desta obra semeadora da palavra, que atua onde a igreja como instituição religiosa tem dificuldades. Distribuímos graciosamente a palavra de Deus em diversos locais: hospitais, presídios, escolas, universidades. Nestes locais sempre há pessoas carentes do amor de Deus e que precisam conhecer a sua palavra. Hoje, somos mais de 280 mil Gideões e suas esposas auxiliares, espalhados em mais de 200 países. Juntos, estamos construindo uma obra evangélica que ultrapassa fronteiras. Mais de 2 bilhões de Bíblias em 108 idiomas já foram distribuídas pelo mundo. Mas ainda há um grande desafio pela frente. Porque um século depois do nosso surgimento, estamos novamente diante de um mundo que passa por uma profunda transformação. Saímos da era industrial para mergulhar na era do conhecimento e da conectividade. E mesmo com um mundo que traz inúmeras oportunidades, o ser humano continua sofrendo com um vazio na alma. Um vazio que só Jesus pode preencher. Somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, mas nós cristãos somamos um pouco mais de 2 bilhões. Ainda há muita gente que precisa conhecer a salvação em Cristo Jesus. Aqui no Brasil, nossa associação está presente há mais de 60 anos. Já ultrapassamos 17 mil Gideões e auxiliares, que distribuíram mais de 200 milhões de exemplares do Novo Testamento. Mas ainda há muitos corações para serem tocados.
São mais de 1000 municípios em que ainda não estamos presentes. Por isso, nosso desafio é ter recursos financeiros para a impressão de todos os exemplares do Novo Testamento que precisam ser distribuídos. Isso só poderá ser feito se a igreja for generosa em ofertar para este ministério. Assim sendo, cumpriremos um dos mandamentos dados pelo Senhor Jesus: semear a palavra de Deus. Porque não existem obstáculos para aqueles que acreditam na graça de Deus. Amém. Bom dia a essa igreja linda e maravilhosa, e eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vocês ouviram um pouco da história desse ministério? Vocês ouviram um pouco do que os Gideões Internacionais têm feito ao longo de mais de 120 anos em todo o mundo. E é com muita alegria e muita satisfação que nós hoje, como Gideões Internacionais no Brasil, estamos aqui na Igreja Cristã Evangélica do Setor Oeste, para poder assim, juntamente com vocês, primeiro, glorificar o nome do Senhor, adorá-lo porque é o único digno de ser adorado, e também trazer um pouco daquilo que nós temos feito, não só a nível de mundo, mas Brasil e Goiânia. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer ao pastor Roberto e à pastora Cláudia por abrir a porta da Igreja Cristã Evangélica Setor Oeste, para assim receber os Gideões, e agradecer também a todos vocês que estão com seus ouvidos atentos a tudo aquilo que está sendo trazido para cada um de vocês. Meus queridos, nós, os Gideões Internacionais no Brasil, aqui em Goiânia, estamos atuando, fazendo um trabalho de distribuição do Novo Testamento, e eu creio que muitos de vocês devem conhecer esse pequeno Novo Testamento. Esse livro, ele tem o poder de alcançar vidas, e nós, com muita alegria, nós adentramos nas escolas para assim fazer a distribuição gratuita. Cada Novo Testamento desse hoje, ele tem um custo de R$ 4,50. E todos esses Novos Testamentos que são distribuídos nas escolas, ele é custeado exclusivamente pelas nossas ofertas e pelas ofertas dos irmãos das igrejas. Nós temos o privilégio de adentrar nas escolas, nós temos o privilégio de adentrar nas instituições militares em todo o Brasil, onde cada instituição militar ela tem o seu Novo Testamento camuflado de acordo com a sua bandeira. Nós distribuímos na Marinha, no Exército e na Aeronáutica também. E temos a oportunidade de, através de um livrinho desse, alcançar vidas para o Senhor Jesus. Só para você ter ideia, em um estudo que nós fizemos, o Ministério dos Gideões Internacionais, nós entendemos que um livrinho desse, ele tem o poder de passar, durante o período de vida dele, por 7 mãos. São 7 vidas que podem ser alcançadas com apenas um livro. Existem relatos e testemunhos comprovados nas nossas revistas e catalogados no nosso site, onde relata que pessoas que adentraram em quartos de hotéis para buscar o suicídio, e ao se deparar com um livro desse na cabeceira da cama, abrir, ler e ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu acredito que muitos de vocês, em suas viagens, se hospedando em hotéis, possivelmente devem ter encontrado um livro desse em todos os quartos de hotéis. Nós fazemos essa distribuição constantemente, não é nem anualmente, é constantemente nos hotéis aqui de Goiânia, principalmente aqui ali na região da 44, onde o fluxo de pessoas é muito grande, e nós entendemos a necessidade que as pessoas têm de ter um encontro com a palavra de Deus. Nós temos a oportunidade e o privilégio de sermos sustentados em oração pelas nossas auxiliares, que são as nossas esposas. E nós temos um lema que rege o seguinte: uma auxiliar de joelho orando, mantém um Gideão de pé trabalhando. Nós louvamos a Deus, pastor Roberto, que a sua igreja, ela está junto com os Gideões nesses 200 países que nós citamos, porque a sua igreja tem um Gideão que representa a sua igreja internacionalmente. E por conta disso, através das ofertas de vocês, essa igreja faz parte desse ministério, distribuindo na Tailândia, na China, distribuindo em locais em que nós não conseguimos chegar, mas através
a oferta de vocês, através da participação do nosso irmão Djalma e da irmã Meire, onde também outrora nós temos a ciência que aqui já teve mais casais que faziam parte do ministério. Então, a sua igreja, pastor, ela também está atuando nesses 200 países e territórios. E por isso, mais uma vez, nós estamos aqui para mostrar e apresentar para essa igreja a importância que vocês têm dentro do ministério. Nós temos a oportunidade de ser um ministério interdenominacional. Nós não temos bandeira de igreja. Nós somos de várias denominações. Eu sou assembleiano, nós temos ali batistas, nós temos presbiterianos, nós temos ali irmãos que fazem parte daqui da igreja cristã evangélica Setor Oeste. Então nós não carregamos bandeira de igreja porque a nossa bandeira ela tem um nome com 5 letras, Jesus. É esse nome que através desses livros nós fazemos questão de adentrar nas escolas, adentrar nos locais onde nos é permitida a distribuição. Porém, as nossas auxiliares também, elas têm um outro papel, a não ser apenas o da oração. Não desmerecendo o papel da oração, porque é o principal papel dentro desse ministério. Se não fosse a oração dos santos, nós não estaríamos há mais de 120 anos. Exatamente, pastor, 125 anos atuando, distribuindo e colocando e entregando a palavra de Deus. As auxiliares, elas têm a oportunidade de distribuir o Novo Testamento branco nos hospitais, nas clínicas e clínicas veterinárias. As nossas auxiliares, que são as nossas esposas, têm a liberdade, a facilidade para poder adentrar no hospital e distribuir um Novo Testamento branco para todos os funcionários do hospital, do porteiro até o diretor do hospital, todos recebem um Novo Testamento. Nós deixamos e colocamos também um Novo Testamento desse em cada leito de hospital. E o porquê nós fazemos esse trabalho? É única e exclusivamente para que todas as pessoas elas tenham livre acesso à palavra de Deus. E nós deixamos muito bem claro quando vamos nos hotéis, quando vamos nas instituições militares, de que esse Novo Testamento não é para ficar lá. As pessoas têm a disponibilidade para poder assim pegar esse Novo Testamento e levá-lo para as suas casas. Os irmãos me permitam lhe contar um testemunho a respeito do Novo Testamento fez na vida do nosso irmão Oscar. Lá no ano de 1983, Oscar, ele trabalhava numa empresa que reciclava papéis. E chegando os sacos de papéis, Oscar foi ali depositar para ser triturado, ele encontrou um Novo Testamento desse, um branco. Oscar pegou esse Novo Testamento, começou a ler esse Novo Testamento. Ele teve um encontro com Jesus exclusivamente através dessa leitura. Oscar aceitou a Jesus e passou a congregar numa igreja Assembleia de Deus. Passou-se os dias e Oscar saiu daquela empresa de reciclagem e foi trabalhar em uma indústria onde ali ele era porteiro. Oscar levava todos os dias o Novo Testamento dele e deixava ali na portaria para que os outros colegas, em seus momentos também, pudessem assim ler a palavra de Deus. Para a glória do Senhor, por essa atitude de Oscar de deixar um Novo Testamento ali no seu local de trabalho, mais 4 vidas foram alcançadas. 4 colegas de Oscar foram alcançados. Só que em um certo dia, o encarregado chegou para Oscar e disse que ele estava proibido de deixar aquele livrinho ali, porque estava tirando a atenção dos porteiros. Os porteiros não estavam mais com seus olhos fitos na portaria e aquele livrinho estava incomodando o trabalho. Oscar foi demitido. Passou-se os anos e Oscar foi surpreendido em uma avenida na cidade dele. Ele foi surpreendido com uma pessoa o cumprimentando com a paz do Senhor. E era exatamente aquele encarregado que proibiu Oscar de ler aquele livrinho, que também leu aquele livro e teve um encontro com o Senhor Jesus. Hoje, Oscar, ele é pastor da Assembleia de Deus ali em Lençóis Paulista, na cidade de São Paulo. Meus irmãos, para a glória de Deus, apenas um único livro encontrado no lixo, ele alcançou 6 vidas e transformou a primeira vida em um pastor de uma igreja. Não é apenas o livro, mas é
o nome que está contido nesse livro, que transforma a vida das pessoas quando elas têm um encontro real com essa verdade. E assim nós podemos dizer: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará, como está escrito lá em João 8,32. Meus amados, é com muita alegria e satisfação no nosso coração que a gente faz essa visita à igreja de vocês, para fazer 3 pedidos a vocês, assim o pastor me permitindo. E um desses pedidos, pastor, é que a igreja, através do Senhor, da nossa pastora Cláudia e dos irmãos, continue orando pelo ministério. Para que esse ministério ele continue encontrando portas abertas nas escolas. E olha, deixa eu abrir um parênteses. Tem escola que a gente bate na porta hoje para distribuir o Novo Testamento e elas nos proíbem. Hoje a gente está tendo uma dificuldade muito grande para adentrar as escolas, mesmo tendo uma autorização de todas as secretarias de educação. Os diretores das escolas estão nos proibindo de adentrar as escolas para distribuir. Mas assim, através da oração, essas barreiras são rompidas e nós cremos que Deus toca no coração desses diretores para a gente continuar atuando. O segundo pedido é para que essa igreja ela continue ofertando o ministério. Porque toda oferta que é ossada nas igrejas, pastor, ela é exclusivamente convertida em confecção e tradução dos Novos Testamentos. Quando um Gideão ele viaja para alguma outra cidade para poder fazer distribuição, é tudo custeado com os nossos recursos. Não temos ajuda de instituição governamental nenhuma. Todas as despesas é custeada por nós, Gideões e auxiliares. E todas as ofertas que são ossadas nas nossas reuniões e nas igrejas é exclusivamente para a confecção e tradução dos Novos Testamentos, para que a gente possa assim distribuí-los gratuitamente. O terceiro pedido, pastor, é para que haja indicação do Senhor e que haja também o desejo no coração de cada um de vocês para se arregimentarem a esse ministério. Eu consigo olhar aqui nessa plateia e eu consigo visualizar uma média de 50 gideões e 50 auxiliares aqui nessa igreja. Por que eu faço esse convite, pastor, à membresia da sua igreja? Porque o nosso estoque, ele está cheio de Novo Testamento. Nós temos caixas para carregar, levar para as escolas, levar para os presídios, levar para as instituições militares. Nós temos caixas e mais caixas que precisam ser esvaziadas. E nós precisamos dos braços fortes, como vocês têm aqui, para nos ajudar a carregar essas caixas e assim distribuí-las e assim entregá-las. Por conta disso, eu peço a você, meu querido irmão e irmã, que sentiu o desejo de querer conhecer um pouco mais esse ministério, no final do culto nos procure ali à porta, procure o seu pastor e ele vai assim te indicar para poder fazer parte desse ministério. Louvamos a Deus pela vida do casal que faz parte aqui desse ministério, que é o nosso irmão Djalma e a nossa irmã Meire, que com muita alegria no coração deles estão ali presentes nas nossas reuniões de oração, orando e intercedendo, não só pelo ministério, mas as nossas reuniões dias de segunda-feira é para orar também pelas igrejas e pelos pastores. Como o pastor citou, o nosso irmão River e se eu não estou enganado, o Djalma e o Taniô tiveram aqui fazendo a visita ao gabinete do pastor para orar pelo pastor, para orar pela igreja, para orar pelo ministério. E há uma necessidade de estarmos em plena comunhão, não só com o pastor, mas com a igreja e principalmente com a membresia da igreja. Então, meus queridos, nós, como Gideões Internacionais no Brasil, estamos precisando de braços abertos, esperando que você procure o seu pastor e nos procure ali no final, no término desse culto, para assim a gente poder apresentar um pouco mais o ministério a você e você fazer parte desses mais de 200 milhões de Novos Testamentos. Exatamente hoje, pastor, com a conta de hoje, nós já distribuímos mais de 222 milhões de Novos Testamentos em 65 anos de ministério aqui no Brasil. O campo ao qual nós pertencemos foi o primeiro campo instalado aqui no estado do Goiás, que é o campo Goiânia Oeste, campo 016. É um campo que já tem mais de 60 anos que está aqui atuando no ministério no estado do Goiás. E nós contamos com a presença de todos vocês para assim junto estarmos distribuindo, colocando e entregando
os Novos Testamentos. Eu quero aqui mais uma vez, pastor Roberto, pastora Cláudia, agradecer a vocês por essa oportunidade, agradecer à igreja que atentamente nos ouviu e pedir que vocês continuem orando pelo ministério, que estejam conosco, distribuindo, colocando e entregando as Escrituras. Que a graça de Jesus seja com todos. Chamar os irmãos aqui dos Gideões para vir à frente, nós vamos orar por eles, vamos ficar em pé. Muito obrigado aqui, Flávio, pela palavra, incentivo a todos. Eu vou dar uma palavra à igreja aqui também sobre tudo isso. Vamos orar pela vida desses irmãos e irmãs nessa manhã. Que o Senhor abençoe ricamente. Vou contar depois uma historinha também sobre os Gideões. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por sermos nessa manhã desafiados mais uma vez pelo ministério dos Gideões, como nós e como eles podem continuar desenvolvendo a vida missional para a glória do Teu santo nome. Quero agradecer pela visão de alguém no passado, mais de 100 anos, em colocar a palavra de Deus na mão das pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer porque se não tivesse sido visão do Senhor, não teria permanecido até hoje. Então, como é do Senhor, quero pedir que todos esses irmãos e irmãs que estão aqui te servindo com o ministério dos Gideões, continue fazendo com alegria e que o Senhor possa mover aqui no nosso meio pessoas para fazer isso também, dar da sua vida, para que a palavra do Senhor chegue. E como foi colocado, através da oração, da contribuição e da participação. Que tua bênção seja sobre esses irmãos e todo o ministério. Para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Poder sentar todos. Nessa manhã nós temos uma manhã missional. Eu queria dar algumas ênfases aqui para você de forma prática. Primeiro, que se você foi tocado no coração para dar uma oferta, você coloque aí, pega um envelope, coloque o valor e diga para os Gideões. A igreja vai repassar para eles, tá bom? Segundo, como você recebeu, caso você queira ser um mantenedor mensal, que você o faça também, segundo aquilo que Deus colocou no seu coração. Em terceiro, uma palavra especialmente para você que não tem mais filhos em casa, que é o meu caso, o meu e da Cláudia. Eles não contaram, eles não falaram isso aqui, mas pastor não pode participar dos Gideões, eles estão excluídos dessa estrutura, não brincadeira, mas eles não podem. Faz parte do povo da igreja, da caminhada da igreja como casal para participar, né? Porque o papel do pastor é esse aqui, dar essa motivação para o povo. Agora, por que estou dizendo isso para você que não tem mais filhos em casa? Porque você tem o tempo, eles não exigem um tempo integral, não. É uma reunião, se eu não estou enganado, uma vez por semana ou cada 15 dias. Eles têm uma reunião, oram, têm os lugares para distribuir, tem horário para fazer isso, você poderia fazer. Estou incentivando você a fazer isso. Por quê? Especialmente esse grupo. Porque é uma forma muito definida de você desenvolver a sua vida missional num ministério tão simples e objetivo, não é? Então, quero encorajar você, membro da igreja, e qualquer pessoa, qualquer casal pode fazer isso. Oportunidade que você, como casal, tem para fazer isso, não é? Então, queria fazer esse encorajamento. Em segundo lugar, eu queria também mostrar algumas coisas importantes sobre o mundo que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, o mundo que nós estamos vivendo, que é diferente, como foi colocado aqui, de 100 anos atrás. Nós vivemos num mundo tecnológico. É quase impossível dizer que uma pessoa na cidade de Goiânia, adulta, vamos tirar os meninos e meninas, pré-adolescentes e adolescentes, que não tem um celular. Não tem um celular. Então, para você ter uma ideia, nós temos aplicativos em que a pessoa pode baixar a Bíblia, como a mais famosa e que eu
mais oriento é o YouVersion, por exemplo. Nós temos hoje todos os ministérios interdenominacionais, como os Gideões, estão extremamente preocupados, no sentido bom da palavra, pensando em como a palavra de Deus vai chegar à vida das pessoas. Então, nós temos no Brasil 19 milhões de analfabetos. 19 milhões de analfabetos, meus irmãos. Eu não estou falando daqueles que ficaram cegos, perderam a vista e não têm nem tempo para aprender braille, porque a Sociedade Bíblica do Brasil continua ainda com um projeto em braille. Mas para você ter uma ideia, então, nesse mundo, nós temos hoje condições de colocar a palavra de Deus para as pessoas que não sabem ler e também não querem, né? Às vezes nem só não sabem, mas não tem nem condições para ensinar que elas leiam, porque para ler precisa aprender a ler. Então temos um número grande e por isso estamos muito definidos para fazer com que o radinho de Deus chegue a esses locais, por exemplo. Ainda há ministérios grandiosos no Brasil e no mundo, preocupados que a pessoa aprenda uma verdade da palavra de Deus. Por isso temos ministérios de folhetos, para você ter uma ideia. Me lembro daquele motorista que estava sem esperança nenhuma, e ele tinha a responsabilidade de levar o ônibus até um determinado local e limpar o ônibus. E ele então encontrou um folheto que alguém deixou cair ali. E ele leu aquele folheto e Deus despertou o coração dele. Ele veio ao conhecimento do Senhor Jesus e passou a continuar trabalhando nos ônibus, distribuindo folhetos. Então a gente não trabalha com ou, a gente trabalha com e. Então temos os Gideões e folhetos, e Bíblia sendo distribuída, e radinhos de Deus. Radinho de Deus, quer dar uma palavra para você? Por causa da tecnologia, nós vamos fazer também os mini cards de Deus e os pendrives de Deus. Porque tem gente que tem celular, coloca ali e dá para os outros, né? Passa para outra pessoa. Então, tudo é feito para isso, né? Ministérios hoje de vídeos, os vídeos. As pessoas hoje estão assistindo muito, estão lendo pouco e assistindo muito. Não quer dizer que não estejam lendo, mas estão lendo, estão ouvindo, estão vendo. Nós temos que fazer de tudo para que a palavra de Deus chegue à vida das pessoas, que a palavra de Deus alcance a vida das pessoas. Então, você tem hoje, de forma clara e objetiva, como membro dessa igreja, poder participar, estar envolvido no ministério com os Gideões, para a glória do Senhor e para o louvor do Senhor.